ganhamos deles e jogando no estádio deles hoje, que tem um campo de merda, deixamos eles correrem atrás da gente. Fecha aspas. Memphis Depay em vídeo divulgado pela TV oficial do Corinthians. Do Igor Siqueira e do Rodrigo Matos. Esse é um comparativo dos balanços de Flamengo e de Palmeiras. E eles estavam fazendo uma projeção de como vai ser os próximos anos, o futuro dessas equipes, e se o Palmeiras está mais perto de alcançar os números do Flamengo. O Flamengo, ele vem numa liderança contínua. Nação flamenguista, os palmeirenses aí ficaram revoltados, ficaram indignados, né? Com as declarações de Memphis Depay, né? Pois é, Memphis Depay soltou o verbo, né? Durante a final do Campeonato Paulista, né? A TV Corinthians divulgou o vídeo onde ele chama o campo do Palmeiras de Campo M, né? Vocês sabem de que é, né? Pois é, quem também fez crítica esse dia, né? O campo do Palmeiras, e nada mais, nada menos que José Boto do Flamengo, né? Pois é, José Boto disse que o futebol brasileiro precisa ser envelopado, né? Porque é um dos melhores futebol do mundo. Só que, quando chega a abertura do Campeonato Brasileiro entre os últimos campeões para a Inglaterra, e se olha para um campo de futebol e vê aquelas imagens, pessoal, isso aí derruba qualquer expectativa que se tem de uma partida de futebol, né? E José Boto foi bem claro, né? Para jogar um bom futebol, claro, o gramado é bom, não tem problema lesões, aí é outra questão. Só que, quando se olha para um gramado, quem está assistindo na sua casa, o que é que espera desse jogo, né? Pois é. Também tem a questão aí do balanço, né, de Palmeiras e Flamengo, né? Esse balanço aí é um pouco, eu vou bem ser realista aqui, pessoal, um pouco mentiroso, né? Por quê? Dizem que o Palmeiras diminuiu a diferença, só que vocês vão acompanhar e vocês vão perceber. Será que o Palmeiras vai ter quase 500 milhões todo ano de faturamento? De venda de atletas? Eu acho difícil, né? Eu acho difícil pintar tantos jogadores como foi pintado aí nos últimos dias, né? Nos últimos tempos, para o Palmeiras, né? Estevão, Endrick, entre outros, né? Então, não vamos colocar esse valor, né? Claro, eles estão colocando, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, o canal Opina Porco, link na descrição. Vamos ver, ele falou aí. No final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. Tem que ficar esquentando, reesquentando, na verdade, o título que eles ganharam. Porque as dívidas aumentaram, as dívidas do Corinthians subiram, vamos falar sobre isso também. Calma que tem novidades sobre isso. Eles perderam na estreia da Sul-Americana dentro de casa, então o que eles têm que fazer para criar uma cortina de fumaça e ludibriar o torcedor corintiano? Divulgar um vídeo da vitória em cima do rival. Então, eles estão reesquentando esse assunto de novo e divulgaram um vídeo com o Depay chamando o campo do Palmeiras de merda. Meus amigos, às vezes você olha e fala assim, Neto, mas o gramado do estádio do Corinthians é melhor. É um gramado com mais qualidade. O próprio Abel Ferreira já elogiou o gramado do estádio do Corinthians. Talvez realmente o gramado do estádio do Palmeiras não seja bom para os jogadores. Talvez é uma opinião dele. Mas ele não precisa se referir dessa forma, né? Afinal, eu não vi nenhum jogador palmeirense se referindo ao estádio do Corinthians, à estrutura do Corinthians ou a qualquer coisa do Corinthians dessa forma aqui. A provocação em campo, ela é legal, ela é bacana, ela é saudável. Eu acho que ela deve existir sim nas comemorações e tudo mais, nas declarações antes-jogo, pós-jogo. Agora, chamar o campo do outro de merda, você tem que ter pelo menos o seu quitado para fazer isso. Sabe aquela pessoa que fala mal da casa do vizinho? Que fala mal da casa do amigo ou que fala mal da casa do colega de trabalho? Só que aí você vai ver essa pessoa, ela ainda nem tem casa. Sabe assim? Sabe aquelas pessoas recalcadas que desprezam a condição alheia? Só que na verdade, sabe o cara que fala assim, pô, mas você comprou um Peugeot? Nossa, esse Peugeot é uma merda. Só dá problema. Esse carro é horrível. Esse carro isso, esse carro é aquilo. Aí você vai ver, o cara às vezes vai de Uber pro trampo, às vezes vai de... Não desmerecendo quem vai de Uber, quem vai de ônibus. Só que às vezes a própria pessoa, ela desmerece a condição do outro apenas por uma questão de menosprezar
a conquista, recalque, sei lá, alguma coisa do tipo. Então tem que falar pro Memphis que se ele quiser falar do estádio do Palmeiras, do campo do Palmeiras, eles têm que pagar o deles primeiro. Porque o Palmeiras não fez vaquinha com a torcida, o Palmeiras não ficou mendigando esmola para pagar o estádio. Não. O Palmeiras, fez um acordo comercial onde a empresa incorporou, subiu o Allianz e aí tem todo esse acordo aí que às vezes atrapalha a gente, sim. Só que o mais importante é que a gente não utilizou recursos públicos. A gente não utilizou o banco estatal, que era para ser feito em benefício da população, para subir estádio. A gente não tem amigo na política dando canetada a favor nosso. E por sinal, eu vou falar uma coisa pra vocês. Corintianos aí, hein? Corintianos aí, fiquem espertos. Porque o Augusto Melo enviou ao CORE, que é um conselho de orientação do Corinthians, um rascunho do balanço financeiro. Sabe por que ele enviou o rascunho e não enviou o balanço oficial ainda? Porque ele vai ter que refazer todas as contas. Porque, de acordo com o rascunho dele, a dívida aumentou em 700 milhões. Mas é isso mesmo que vocês ouviram. 700 milhões de aumento. E isso daqui vem lá do meu timão, tá? Portal Corintiano. Não é o Opina Porco que tá falando, não. Não é um blog aleatório. É um dos portais de maior popularidade e credibilidade do Corinthians. O Conselho de Orientação do Corinthians se reuniu de forma extraordinária na última quinta-feira. Ao longo da reunião, entrou em pauta o aumento da dívida do clube, uma vez que a diretoria enviou ao grupo um documento que indica o aumento de 700 milhões nos débitos do Corinthians. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Samir Carvalho em sua coluna do UOL. E aí tem o resto da matéria aqui, né? Eles explicando o que aconteceu. Então, ô Memphis, antes de você falar da condição, da infraestrutura, do campo do estádio rival, antes de você desrespeitar, olhe para si próprio, olha no clube que você está, o clube que você está endividando ainda mais e sugando, né? Sugando. E fazer o que você está fazendo no Corinthians, qualquer outro jogador de 1/3 do seu valor faria. Ontem, lá no canal do UOL, inclusive eu tô colocando aí na tela um comparativo. Esse comparativo é lá do UOL, tá? Lá da discussão ali do Paulo Massini, do Igor Siqueira e do Rodrigo Matos. Esse é um comparativo dos balanços de Flamengo e de Palmeiras. E eles estavam fazendo uma projeção de como vai ser os próximos anos, o futuro dessas equipes, e se o Palmeiras está mais perto de alcançar os números do Flamengo. Vale ressaltar, pessoal, que foi os números do ano passado, né? Será que o Palmeiras vai ficar próximo do Flamengo? Analisa aqui só essa negociações de atletas. Palmeiras, 440 milhões. Flamengo, 100 milhões. Será que o Palmeiras vai todo ano achar um Endrick e um Estevão? Vamos acompanhar aí. O Flamengo, ele vem numa liderança contínua em faturamento, quando a gente faz ali toda a matemática, quando a gente faz ali, né, a soma das receitas. Só que o Palmeiras, ele vem crescendo também esses valores. Então a pergunta é o seguinte: o Palmeiras está mais perto do Flamengo? O Palmeiras vai estar mais perto do Flamengo? O mais interessante mesmo é o comparativo. Vamos dar uma olhada aí, no que vocês estão vendo. A gente tem receita bruta, resultado financeiro, publicidade e patrocínio, licenciamento, bilheteria, negociação de atletas, sócio-torcedor, direitos de transmissão, premiação / desempenho. Esses valores aqui é referente à temporada do ano passado, até porque esse ano está começando agora a temporada, então a gente só vai ter o balanço realmente no final dele. Então vamos observar aqui. Receita bruta, Flamengo teve 1,334 bi de receita bruta, enquanto o Palmeiras teve 1,274 bi. São números muito próximos.
Resultado financeiro. Resultado financeiro, o Palmeiras teve um resultado financeiro considerado muito superior, de 76,4, enquanto o Flamengo de menos 0,74. Publicidade e patrocínio. O Flamengo teve uma publicidade muito superior nesse caso, 320 milhões, enquanto o Palmeiras, fruto ainda da Crefisa, tinha apenas 150 milhões, ou seja, menos da metade. Licenciamento. O Flamengo também teve um número de licenciamento quase 3 vezes maior que o número do Palmeiras, né? 3 vezes? Não, né? 2 vezes e meia, né? Maior. 97. Enquanto o Palmeiras, 38. Bilheteria. O Flamengo teve uma bilheteria maior também. Maracanã acomoda mais gente e, embora tenha um ticket médio mais barato, acaba levando mais torcedores. Negociação de atletas. Aí o Palmeiras brilhou, né? Aí o Palmeiras estourou, que isso fez com que boa parte desse 1.2 do Palmeiras ganhasse ali um corpo, ganhasse uma solidez muito grande. O Palmeiras teve 440 milhões. Olha isso. É por isso que eu digo, para comparar com o Flamengo, por exemplo, o Flamengo esse ano estima 1,5 bilhão. E o Palmeiras? Para o Palmeiras chegar próximo na casa de 1 bilhão, tem que vender, tem que achar outro Hendrick e outro Estevão. Será que vai encontrar, pessoal? Pessoal, é coisa simples, né? Do futebol é tão simples, mas às vezes o pessoal complica, né? Estamos falando aí de 30% do seu resultado. 30 e poucos por cento aí em cima da venda de jogadores, na negociação de atletas, enquanto o Flamengo teve 102. O Flamengo caiu muito em relação aos anos anteriores ao que vinha fazendo. Sócio torcedor, o Flamengo teve ligeiramente um pouco mais, quase equilibrado lá, né? Mas o Palmeiras colocou muito sócio com o plano mais básico possível. Então isso fez com que o Palmeiras perdesse um pouco de fôlego. Já conversamos sobre isso em outros vídeos. Direito de transmissão, Flamengo bem superior. Provavelmente com os novos contratos, a matemática vai ficar mais parecida. E premiação / desempenho do Flamengo foi maior, porque ano passado o Flamengo venceu Copa do Brasil. O Palmeiras venceu, acho que só o Campeonato Paulista. Foi só o Paulista, né? Acho não, né? Foi só o Paulista. Não ganhamos muitas coisas no ano passado. A questão aqui, meus amigos, é o seguinte. Eu vejo que existem 2 pontos aqui de observação entre Palmeiras e Flamengo. O primeiro ponto de observação é que a situação financeira dessas equipes vai muito bem, obrigado. E está muito acima, mas muito acima de Corinthians, que vai ter mais dívida agora, e também de São Paulo, Atlético Mineiro, enfim, outras equipes aí do futebol brasileiro. Então existe uma perspectiva e uma projeção muito positiva em cima dessas 2 equipes. Além disso, pontos que chamam a atenção. Publicidade e patrocínio, o Flamengo foi muito maior. É bem provável agora, com a saída da Crefisa e os novos contratos que o Palmeiras firmou, que está dando quase 200 milhões em camisa, ou seja, mais que dobrou, o Palmeiras consiga aproximar muito esse número de publicidade e patrocínio junto com o Flamengo, tá? Outro ponto que me chamou a atenção aqui também. Negociação de atletas. O Palmeiras teve um número muito mais expressivo, mas muito mais. É mais que 4 vezes maior que o do Flamengo. Só que tem um detalhe. Não vai ser todo ano que a gente vai ter Hendrick e Estevão para vender. O Palmeiras, nas 2 últimas temporadas, conseguiu elevar muito o seu montante financeiro por causa das vendas que fez e das metas que esses jogadores estão cumprindo, estão batendo. Isso elevou o patamar financeiro do Palmeiras. Porém, não é todo ano que a gente vai ter isso. Então, de casa do Flamengo aqui, ela é a lição de casa de tentar elevar a negociação de seus atletas, de tentar voltar a ser aquele clube que faz 200, 300 milhões por temporada com venda de jogadores. Essa é a missão do Flamengo. E a missão do Palmeiras é continuar mantendo esse sarrafo alto, esse número alto, expressivo, o que vai ser difícil. Porque quando você olha para as categorias de base do Palmeiras, não tem mais Hendrick, não tem mais Estevão. Aí a gente vai precisar encontrar outros jogadores, ou às vezes a soma de outros jogadores,
para ainda assim fazer um bom montante. Tem possibilidade disso acontecer? Tem possibilidade disso acontecer, claro. Sócio torcedor. As equipes estão iguais. O Flamengo tem a intenção de aumentar o seu sócio torcedor, agora principalmente com a entrada da Flamengo TV, e o Palmeiras continua ali, né, no mesmo ritmo de tentar manter e também aumentar o seu programa de sócio torcedor. Infelizmente, o Palmeiras meio que estacionou nisso daí. Eu acho que poderia inovar um pouco o seu formato para tentar atrair mais sócios torcedores que não são da capital, do interior. Porque aqui pro interior, os focos de programa sócio-torcedor, eles ainda deixam muito a desejar. Pelo menos o do Palmeiras, eu não sei os outros, tá bom? Direitos de transmissão. O BAP, ele vai brigar aqui. Por quê? A projeção é que direitos de transmissão vão se igualar com o novo contrato firmado com a Libra e Globo. Lembra que a Leila organizou essa parada aí. Só que o BAP, ele não tá aceitando. Então o Flamengo criou a Flamengo TV e está fazendo uma outra via para trabalhar com seus próprios direitos no mercado externo. E também ele falou que ele vai bater em cima desses contratos, tentar desfazer esses contratos e reconstruir isso. Uma manobra que eu considero difícil, porque a parada foi assinada, mas eles vão estar pressionando. E ele até falou que vai brigar por isso e vai ter alguns atritos em relação a essa conversa que ele vai ter. Mas do jeito que tá, não pode ficar. Ele garante que o Flamengo tá saindo muito prejudicado. Basicamente ali em 100 milhões pelo menos por ano. Por ano. Premiação e desempenho. Aí vai depender do que as duas equipes conquistarem. Aí já é uma coisa que não tá exatamente na... Pois é, pessoal. Já quero aqui deixar os parabéns ao canal do Opina Pouco aí, que abriu o leque, né, quando se fala nesse estudo que a UOL fez, né? Vocês vão acompanhar na UOL, dependendo do jeito que você assiste lá, você pode interpretar que o Palmeiras diminuiu, né? O Palmeiras está diminuindo o seu ali ficando próximo do Flamengo quando se fala em faturamento. Quando na verdade a gente sabe que não é isso, né, pessoal? Neto aí explicou muito bem, né? É como eu também imaginava. Palmeiras, sem sombra de dúvida, aumentou seu faturamento, principalmente venda de jogadores e também a questão de o aumento aí do patrocínio das camisas, né? Mas isso aí é esse ano, o ano passado, né? O ano passado foi principalmente de venda de jogadores, né? A venda de jogadores aumentou o patamar do Palmeiras, né? E quando se fala aí que coloca esse parâmetro aí, né? O Flamengo faturou 1 bi 300. Palmeiras faturou 1 bi 200. Aí o análise que eles fazem lá, né? É que o Palmeiras diminuiu ali, né? Tá próximo. A expectativa desse ano é superar. Pessoal, vamos lá. Palmeiras faturou quase meio bilhão nas vendas de alguns jogadores, né? Entre eles, Endrick e Estevão. Aí uma pergunta que eu faço, que Neto aí também fez. Será que vai pintar mais um Estevão esse ano, mais um Endrick, para o Palmeiras se aproximar do faturamento do Flamengo? O Flamengo esse ano já projeta 1,5 bilhão. E olha que os faturamentos do Flamengo não está colocando nem tantos jogadores assim, né? Para ser vendido, né? O Flamengo perdeu, Landim foi irresponsável em assinar aquele contrato com a Libra, né? Muito se fala que ele estava organizando aquilo ali. Eu acho que ele foi irresponsável, perdendo quase 100 milhões por ano de contrato. Não é porque Leila acha que tem que ganhar do mesmo tanto do Flamengo que tem que ganhar, né? Eu acho que cada um tem que ganhar de acordo com aquilo que ele pode gerar de receita, né? Quanto é que um jogo do Flamengo gera de receita para uma publicidade, quanto é que um jogo do Palmeiras gera para uma publicidade, né? Isso aí é indiscutível, né? Então, acho que o Flamengo tem sim que ganhar mais do que o Palmeiras. Já dizia o presidente da Adidas. No ano que o Palmeiras vendeu mais camisa, vendeu 600 mil camisas. O Flamengo não vendeu nem tanta camisa assim, vendeu 3 bilhões. Precisa dizer alguma coisa? Pronto, direito de transmissões eu acho que não tem o que discutir. Mas é uma pergunta que fica, né? Será que o Palmeiras vai conseguir faturar na casa de 1 bilhão novamente, pessoal? Vamos ser realistas. O faturamento do Palmeiras gira ali próximo, quando ele fatura normal, sem essas vendas de jogadores, 800 milhões.
800, 700 milhões. É o faturamento do Palmeiras. E olha que o faturamento esse ano de publicidade aumentou um pouco, né? Porque Leila abandonou o Palmeiras, né? Mas o valor do Flamengo é muito superior, pessoal. Não tem nem comparação, né? Sobre a questão de Memphis Depay aí, que fez fortes críticas ao gramado do Palmeiras. Pessoal, estou aqui para defender, não estou aqui para julgar. Não sei se prejudica a parte física, não sei. Mais uma coisa que José Boto falou, que eu vou voltar a repetir, eu disse no início do vídeo. Ele disse que o futebol brasileiro não deixa muito a desejar para o futebol europeu, pessoal. Perde para poucos futebol europeu. Principalmente em competitividade, em rivalidade, em torcida em estádio. Mas ele disse que precisa ser envelopado para ser vendido. Então não adianta você querer envelopar uma melancia estragada para vender, né? Como assim? Vamos lá. Campeonato Brasileiro, né? O primeiro jogo do Campeonato Brasileiro que vai ser transmitido para o exterior vai ser de Palmeiras, que é um dos candidatos ao título, e do Botafogo, que foi o último campeão da Libertadores e do Brasileirão. Vai passar lá na Inglaterra, né? Você liga a TV, primeira coisa que você olha é para o gramado, né? Você olha para o gramado, que vê um gramado naquela situação, você desliga a televisão e diz, não, esse jogo aqui, o gramado tá desse jeito aí, imagine o futebol. É uma verdade. Não estou apoiando, nem estou dizendo nada sobre a declaração de Memphis Depay. Mas é uma realidade, né? Se é para colocar uma grama sintética, que coloque uma grama sintética que fique visível, fique bom para quem está em casa assistir os jogos. Por que colocar uma grama tão feia? Como é que você vai querer vender um produto expondo um produto ruim na prateleira? Não existe isso, pessoal. Memphis Depay nessa parte aí, eu acho que ele tá certo, né? Então é isso, pessoal. Deixe sua opinião aqui nos comentários, né? Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.